tem aí em suas mãos a Bíblia, abra ela, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Coloque a mão sobre a palavra, oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aqui está a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz. Pai, peço a Ti que a revelação, onde essa pessoa estiver, que a palavra do Senhor e o entendimento possa alcançar, instruindo cada pessoa em juízo, em verdade e em justiça. Fala conosco, Deus, pois precisamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você abriu aí a palavra do Senhor? Eu já estou com a Bíblia aqui em minhas mãos. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Você achou aí? Acha, por favor, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma boa palavra, tenha certeza que vai falar ao seu coração. Capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: segue a paz com todos, vírgula. Vamos já entender isso aqui, porque já tem muita revelação da parte do Senhor Deus aqui para nós. Ainda não é a mensagem principal, mas eu já quero abrir um parêntese aqui e explicar algo para você que vai lhe ajudar bastante. Deus aqui instruindo, alguns dizem que foi Paulo pela maneira de escrever a cartas aos Hebreus, e até acredito que foi. Mas entendo o que Paulo está dizendo aqui, nesta carta, quando ele escreve, ele diz o seguinte: segue a paz com todos. Irmãos, nós precisamos entender algo. Se depender de mim e depender de você, nós precisamos seguir, ou seja, exercer, praticar, viver a paz com todas as pessoas. Não importa o que as pessoas fizeram para conosco, não importa o que elas cometeram, se foram injustiça ou não para conosco. O que a Bíblia está dizendo é: se depender de mim, de você, nós precisamos ter a paz com todas as pessoas. Engraçado que hoje é comemorado o Dia das Mães. Pasme você ou não, acredite você ou não, mas quantos filhos não têm paz ou não vivem em paz com a mãe? Quantas pessoas que estão acompanhando esta live e que neste exato momento estão brigados, brigaram com a mãe, não conversam com a sua mãe, estão há dias, semanas, meses e quem sabe até anos sem conversar com aquela que lhe gerou durante 9 meses. Olha que algo interessante e que algo forte. Eu creio que o próprio Deus já está falando aí com você. E talvez você até possa querer justificar. Ah, mas o senhor não sabe quem foi a minha mãe. Minha mãe me abandonou quando eu era pequeno. Fui criada pela minha avó. Ela não quis saber de mim. Foi uma gravidez indesejada. Paulo não descreve isso. E o próprio Deus não está querendo saber de que forma foi. O que Deus está dizendo para você que é cristão, para nós que servimos a Deus, é que nós precisamos ser diferentes. É você que tem recebido a palavra, é você que tem sido instruído, como eu orei agora há pouco, em verdade, em juízo e em justiça. Então, se depende de você, liga para a tua mãe, liga para esta pessoa a qual você não tem paz, peça perdão. Porque que diferença tem nós que dizemos ser de Deus e que servimos a Deus, se as nossas atitudes não foram mudadas? O próprio apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse: se alguém está em Cristo, este alguém pode ser eu ou você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Na época da ignorância, na época que vivíamos na estupidez, servindo a nós mesmos éramos os nossos senhores,
Nós fazíamos aquilo que o nosso coração orientava, ou seja, fazíamos aquilo que a carne nos pedia. Mas hoje não. Hoje nós servimos a um Deus. Hoje nós temos o conhecimento da palavra. Naquela época, Deus não leva em conta a nossa ignorância. Mas hoje, pelo conhecimento que é a verdade, Deus leva em conta. E entenda, Deus vai cobrar isso de você. Então entenda bem, segue a paz com todos. E aqui chega a mensagem para nós. E o que mais? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas Paulo orienta aos seus ouvintes. Uma delas é segue a paz. Já expliquei. A segunda, também nós precisamos nos santificar. Santificar a quem? Santificar ao nosso Deus. Engraçado que nós se deparamos com muitas pessoas que até nos procuram, nos pedindo oração, nos pedindo orientação, mas às vezes essas pessoas, elas já chegam até a nós com opiniões formadas. Elas já chegam até a nós já sabendo o que vai fazer. Elas só querem uma opinião da nossa parte que concordem com o seu próprio erro, com aquilo que ela já tem em mente para poder fazer. Ou seja, são pessoas más, são pessoas malignas. E nós precisamos entender que Deus requer de nós uma santificação a Ele. Não é apenas em algumas partes, não. O que Deus está dizendo, a santificação, não é aquela pessoa que se santifica de fora para dentro. A santificação é de dentro para fora. Por que o senhor está dizendo isso? Porque quantas pessoas, elas têm um traje, umas vestimentas, até de cristão, andam com as suas Bíblias debaixo do braço, fazem orações bonitas, tem uma oratória que quando nós ouvimos, nós falamos, né, me desculpe aqui o termo, a expressão, ditado popular, este é o cara, esta é, pois é, só que Jesus declarou, essas pessoas falando, né, ali com os próprios fariseus daquela época, que se comportava desta maneira. Jesus diz algo importante, essas pessoas são iguais aos sepulcros caiados. O que é isso? Bonito por fora, mas por dentro não tem nada que me agrada. Olha só o que Jesus fala. Então a santificação não é você dizer que é crente, não é você andar com a Bíblia embaixo do braço e nem muito menos estar dentro da igreja. Até porque Jesus falou que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Quem são aqueles que se santificam a Deus? Aqueles que se separam para o Senhor. Aqueles que renunciam à sua própria vida por amor de Cristo. Por isso Jesus disse que aquele que quer seguir a Ele, toma a sua cruz e o siga. Todos os dias nós precisamos renunciar. Renunciar o quê? As nossas vontades, os nossos desejos, matar a nossa carne, viver exclusivamente para o Senhor Deus. É incoerente, como diz aqui o texto, olha só, segue a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, preste atenção, é incoerente você querer ver o Senhor agir na sua vida financeira, é incoerente você querer ver Deus agir no seu casamento, na sua saúde, ou até mesmo na tua vida espiritual, se você é uma pessoa rixosa, se você arruma confusão com todo mundo, e se você também não é santificado a Deus, ou seja, não santificou a sua vida para o Senhor. É incoerente, Deus não vai agir, Deus não vai operar numa vida que não é santificada para Ele. Você quer ver algo importante? Abra a tua Bíblia aí, por favor, em Isaías, o profeta messiânico, a quem mais se revelou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo de número 1. Eu nem vou esperar você abrir não, por causa do nosso tempo, tá bom? Anote depois, você confira aí na sua casa.
Isaías, capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz o seguinte: ai, olha como o profeta começa descrevendo aqui este versículo. Ai, isto aqui significa uma dor, significa algo que estamos sofrendo, que estamos sentindo. Isaías declara, ele descreve assim: ai, quem? Nação, ou seja, todo um povo, toda a humanidade. Qual humanidade? Todas? Não. Ai, nação pecadora, ou seja, aqueles que não querem santificar-se para Deus a sua vida, mas querem viver da sua própria maneira, seguindo as suas concupiscências, o desejo desenfreado da carne. O que o profeta Isaías está dizendo é que esse tipo de nação, que esse tipo de ser humano vai sentir na própria pele, ou melhor, terá como recompensa a dor, o sofrimento por não querer se santificar-se para Deus. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, ou seja, pessoas corruptas, que fizeram o quê? Que deixaram ao Senhor, ou seja, não quiseram seguir a Deus, mas quiseram seguir ao seu próprio caminho. É importante frisar aqui o que Salomão disse, o homem mais sábio da Bíblia, lá em Provérbios 14, 12, anote depois, você confira e lê na tua casa. Ele diz: há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o fim deles são caminho de morte. O que este povo fez? O que essa nação cometeu? Cometeram um pecado contra o Senhor. Eles viraram as costas para Deus, deixaram de servir e de seguir, de viver de uma forma santificada com aquele que é santo, para seguir e servir a sua própria carne, a sua própria vontade, como nós lemos, a sua própria concupiscência. Vou ler novamente. Isaías disse e declarou: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, eram maus, filhos de corruptores, corruptos, deixaram ao Senhor e ainda blasfemaram o Santo de Israel, voltando-se para onde? Voltando-se para trás. Por isso que nós lemos lá em Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Lá em Êxodo, abra aí por favor, no capítulo de número 29, aqui Deus traz uma instrução importante para nós, que vai servir como conhecimento para você, tanto para mim, e assim um crescimento também espiritual da parte do Senhor Deus. Êxodo, capítulo de número 29. O versículo é o de número 44, que diz assim, Êxodo 29, 44. Olha o que o Senhor Deus declarou: e santificarei, ainda falando em santificação, e santificarei a tenda. Preste bem atenção. Todos nós sabemos que outrora Deus habitava em tendas, Deus habitava em tendas feitas por mãos ali humanas. Hoje Deus não habita mais em tendas feitas por mãos humanas, mas Ele habita no nosso coração. Nós somos o templo, Já nós vamos ver lá na frente que nós somos o templo de Deus. Ele habita em nós, mas aqui nós estamos ainda no Antigo Testamento. E diz assim: e santificarei a tenda da congregação, e santificarei também o quê? O altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. O que importa para nós aqui é a parte A do versículo, onde Deus aqui traz a instrução que tanto a tenda, entenda a tenda como o templo, onde ali as pessoas reuniam, onde ali Deus habitava para falar com a sua congregação. E também Deus está pedindo
que tanto a tenda quanto também o altar deveria ser santificado, separado para o Senhor. Falando aqui de tenda física, já já eu quero falar de uma tenda espiritual, mas falando de uma tenda física, a própria palavra de Deus, ela declara que o templo, que a casa do Senhor deve ter ordem e decência. Eu falava com as pessoas hoje da minha igreja, eu falava para elas o seguinte: hoje as pessoas estão muito cheias de mimimi. Elas não aceitam ser exortadas e repreendidas, elas não aceitam que a palavra de Deus a confronte. E por qualquer coisa, elas querem sair da igreja, elas já não veem mais o culto, elas já não cultuam mais. Mas por que de tudo isso? Porque Deus sempre vai confrontar alguém quando quando esta pessoa estiver no erro. E nós costumamos dizer o seguinte: não quer ser mais confrontado com Deus, eu acho que até isso é difícil que aconteça, mas você não quer ser confrontado com Deus, então pare de errar, pare de pecar. Porque se você estiver no pecado, se você estiver no erro, todas as vezes que você vier à igreja, o Espírito Santo vai usar o anjo da igreja, quem quer que seja, que estiver sobre o altar, que estiver no púlpito, para te repreender, para te exortar. Então eu falava com as pessoas justamente sobre isso. Hoje é complicado, irmãos, na igreja hoje. Por exemplo, se a igreja não tem ar-condicionado, se ela não é climatizada, as pessoas reclamam porque não tem ar. É um calor terrível. Né? Se a igreja tem ar condicionado, as pessoas ficam procurando lugar para sentar porque está frio demais. Hoje você não sabe mais o que o povo quer. E se o anjo da igreja, que é o pastor, a qual Deus o constituiu sobre aquele povo, para pastorear aquele povo, vai ensinar, vai falar, as pessoas ficam chateadas. Como eu expliquei a vocês e acabei de citar, que na casa de Deus tem que ter ordem. Se Deus está naquele lugar, quando você entrar na igreja que você congrega, vê se tudo está no seu devido lugar, ou vê se tudo está bagunçado. Vê se as cadeiras, umas estão viradas de frente para o altar, outras estão viradas para a parede. Tem membros, irmãos, que chegam na igreja e acham que é a casa deles. Eles pegam as cadeiras, quer colocar no lugar onde eles acham que é melhor, né? E se você for falar, se você for orientar, não faça assim não, deixa aqui, porque a casa de Deus tem que ter ordem, tem que ter decência, nunca mais eles voltam à igreja. Engraçado, em qualquer instituição, seja ela pública ou seja ela privada, eu duvido você chegar lá e querer mudar um banco de lugar. Eu duvido você chegar lá e querer mudar algo de lugar, seja o que for, se alguém não vai chegar a você, não vai te repreender ou vai falar na tua cara: você não é dono daqui, você não manda aqui, que você quer fazer alguma coisa aqui? Irmãos, entenda uma coisa: o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja é o Senhor Jesus, e na casa dele tem que ter ordem e tem que ter decência. Quando você vier para a igreja, você tem que vir para cultuar, pelo menos eu acredito que é para isso que a gente procura uma igreja. Mas algumas pessoas vêm para a igreja, não é para ouvir a palavra, não é para cultuar, não é para ouvir a Deus, é para conversar com o irmão. O pastor está pregando e você está conversando com o irmão. Tem pessoas que vêm à igreja e elas não são capazes de ligar o celular na hora que o pastor está pregando, toca no culto e a pessoa ainda finge, né, faz de conta que não é nem com ela. Olha por que a sua vida ainda está desse jeito. Como Isaías declarou: ai dessa nação pecaminosa, viraram as costas para o Senhor, voltaram-se a servir aos deuses da ignorância, não se santificaram para Deus. Irmãos, entenda uma coisa: esta ordenança foi o próprio Deus que determinou. O meu templo tem que ser santo, o altar tem que ser santo. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus deixou determinado em sua palavra. Na igreja, no templo, que é a casa de Deus, é Ele que manda, não sou eu que mando. Eu não faço o que eu quero na igreja. Eu não faço o que eu desejo na igreja. É o que Deus determina. E às vezes a sua vida não muda, porque nenhum pastor teve a coragem de pregar isso para você.
Nem o pastor teve a coragem de falar isso para você, sabe por quê? Porque o pastor que não prega a verdade, ele está de olho no teu dízimo. O pastor que não fala a verdade para você, ele tá de olho na tua oferta. O pastor que não fala a verdade para você, ele faz mal para você. Ele está com medo de perder você, está com medo de perder mesmo na igreja, ele está fazendo mal para você e para o ministério dele. E para o ministério dele. Então nós precisamos entender o que Deus está falando. A igreja é santa, criança quando chega na igreja, irmão, nós precisamos educar, falar com os filhos. É difícil você falar com o filho assim, com a criança, não corre, porque quanto mais você fala corre, aí que eles querem correr. Mas você pai, você mãe, que vê o seu filho fazendo, correndo para lá, correndo para cá, derruba aqui, e você vê e não corrige, você vê e não fala, amanhã ou depois, este filho que você não corrigiu, será como os filhos de Eli. Eli viu a própria morte dos filhos dele, e ele também sofreu a repreensão da parte de Deus e pagou com a própria vida. Por quê? Porque Eli viu os filhos fazer o que queriam na casa de Deus, e não corrigiu, não fez nada. Deus mandou um recado: eu vou destruir você, Eli, e a sua casa, porque você ama mais os seus filhos do que a mim, você não corrige. Quantos pais na igreja agem desta mesma forma, desta mesma maneira? Não ensinam, não santificam os seus filhos a Deus, não santifica a sua vida a Deus. Irmãos, entenda, a casa de Deus, o templo de Deus é santo. Nós não podemos profanar aquilo que é santo, nós não podemos blasfemar daquilo que Deus santificou. O templo é santo e o altar de Deus também é santo. Outra coisa que Deus exige daqueles que o querem servir verdadeiramente. Você está no capítulo 29 de Êxodo, agora uma página para trás, o capítulo 28. Capítulo 28, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, aqui Deus está instruindo Moisés, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel. Para quê? Para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, os filhos de Arão. Olha o que ele diz. 2, aqui chega no ponto onde eu quero, o recado de Deus para você. E farás vestes sagradas. Até aqui basta para nós. Minha irmãzinha que está me acompanhando aí, não fique chateado comigo não. Mas receba esta palavra, não vinda do homem, mas vinda diretamente do coração de Deus para você. Quando nós chegamos à igreja e que não conhecíamos o Evangelho e que não conhecíamos a palavra, nós éramos ignorantes acerca de muitas coisas. Acerca do templo, acerca do altar. Mas agora que nós já somos conhecedores do Evangelho, não tem como nós negligenciarmos a palavra de Deus. Não tem como você falar, eu não sabia. Bom, pelo menos aqui em Tangará da Serra, onde o pastor Júnior prega, ninguém das ovelhas dele podem argumentar dizendo que falta um conhecimento para elas. Porque o conhecimento elas têm na quarta, elas têm na quinta na oração, elas têm na sexta e elas também adquirem o conhecimento no domingo. Então não tem como falar, eu não conheço, eu não tinha esse conhecimento. Você sabe, né, que aqui a palavra da verdade é pregada. Então, você tem um conhecimento, você já serve a um Deus. Não tem como negligenciar isso. Mas infelizmente muitas pessoas ainda negligenciam. O quê? A instrução dada por Deus. O que Deus está falando? Aquele que quer se santificar a mim, que quer ter a sua vida santificada para mim no meu altar, então as suas vestes também precisam ser santificadas. Esta foi uma ordem dada por Deus para Moisés, que os sacerdotes da casa do Senhor deveriam exercer e praticar e ter as vestes santas. Às vezes, a irmãzinha chega na igreja
e não querendo aqui mandar na vida de ninguém. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas na Igreja da Graça tem usos e costumes? Eu nunca vi falar disso. Tem. A Igreja da Graça tem uso e costume, sim. Quer saber qual é o uso e costume da Igreja da Graça? Aqui, ó. A palavra de Deus. E ela orienta a nós o quê? Que as vestes, tanto do homem quanto da mulher, tem que ser santas para o Senhor. Irmã, você quer saber se as suas vestes é santificadas e agrada a Deus? Quando você se assentar na cadeira, se você não precisa colocar nada na frente das suas pernas, ou algo para complementar o comprimento das suas saias, das suas vestimentas, então as suas vestimentas estão agradando ao Senhor. Agora, se você precisa tapar com a Bíblia, ou com um casaco, ou com qualquer outra coisa, isto significa que aquilo não agrada a Deus. E o pior, você sabe que não agrada, porque se você não soubesse, você não precisaria tapar. Se você não soubesse, você não precisaria esconder. Então isso significa que você sabe, ou seja, pecado consciente. O que você precisa fazer? Você precisa pedir perdão para Deus. O pastor não precisa ver, minha irmã. O irmão do lado está à frente, na sua frente, não precisa ver, não. Como andam as tuas vestes? E isso que eu estou pregando aqui, eu preguei para o meu povo lá na cidade de Arenápolis. Preguei hoje para eles. Como andam as suas vestes? Eu disse para as pessoas lá também, irmãos, é inadmissível a mulher que é de Deus usar blusa, camiseta de alcinha, só com aquele fiozinho, só a alcinha aqui, mostrando o colo do seio. É inadmissível a irmã que diz ser de Deus usar tomara que caia. É inadmissível a irmã que diz ser de Deus usar roupa colada, rachando, de um lado dividido, o outro lado também, um lado para a direita e outro lado para a esquerda. É inadmissível, mas a pessoa diz ser de Deus, ela vem para a igreja, ela está com a Bíblia embaixo do braço, ela diz ser crente, ela devolve o dízimo, ela devolve a oferta, mas a vida não é santificada para Deus. O que Davi diz? Davi diz no Salmo 103, não precisa abrir sua nota e ler na tua casa. Davi diz, bendiz minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Será que tudo que há em nós está bendizendo o nome do Senhor, inclusive as suas vestes? Às vezes o seu caso não é as vestes, às vezes o seu caso é os seus olhos, que é réprobo, que é maldosos. Às vezes o seu caso é a língua, que você fala demais, você julga, você defama, você é maldizente. Eu não sei qual é o seu caso. A Bíblia diz, irmãos, entenda, o que a gente costuma sempre dizer, e a Bíblia diz, eu prego, mas quem convence e quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus está falando com você onde você está, porque Ele não é apenas um Deus de perto, Ele também é um Deus de longe. Ah, mas os homens estão dando glória a Deus porque só foi para as mulheres. Negativo. Quem disse que é só para as mulheres? Agora vai para nós que é homens também. É inadmissível o homem vir na igreja de short. Engraçado que no fórum as pessoas não podem entrar de short. E se lá, meu irmão, o juiz não aceita, por que você acha que o seu Deus vai aceitar? Porque ele diz que a casa dele é santo, é santificada. Se lá no fórum o juiz não aceita, imagina o rei dos reis. E por que você acha que na igreja tem que aceitar tudo? O problema é que as pessoas não querem ouvir isso. Talvez você entrou na live achando que nós iríamos falar, que você iria prosperar, que você iria vencer. Eu até digo para você que você vai prosperar, que você vai vencer, se você santificar a sua vida para Deus. Se você tirar as vestes curtas, as vestes indecentes, se você corrigir a sua língua, se você corrigir os seus olhos, aí sim, depois que você tirar, depois que você santificar a sua vida, aí Deus te abençoa, aí você vence, aí você prospera. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Deve estar um silêncio total aí, né? Mas não tem problema não. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém, pessoal?
Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Deixa eu tomar uma água aqui. Capítulo 10, versículo de número 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, 36. Aquele a quem o Pai, quem é o Pai? Deus. Então a Bíblia está dizendo que Deus santificou aquele quem? Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus santificou a Jesus e fez o quê? E enviou ao mundo. Para que vamos entender, o Pai é Deus, este que o Pai enviou é o seu Filho Jesus, e ao seu Filho o Pai o santificou. Irmãos, entenda algo. E o porquê? E o para que Deus santifica Jesus? Você pode ver que depois que Deus santifica Jesus, Deus então envia Jesus. O que eu entendo com isso aqui? Deus santificou ao seu Filho Jesus para uso exclusivo dele. Escreva aí. Deus santificou a seu Filho Jesus para uso exclusivo dele. Ponto. Amém? Da mesma maneira que Deus santificou a Jesus e o enviou para o seu uso exclusivo, meu irmãozinho, minha irmãzinha, preste atenção. Deus também quer nos santificar através dessa palavra que você está ouvindo. Não vou nem abrir, mas é um versículo conhecido. A Bíblia diz no próprio Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que Deus nos santifica hoje? Através da sua palavra. A palavra essa que você tem recebido toda live aqui nos domingos. Agora, vamos entender? Como Paulo falou, né, se eu não estou equivocado, foi Paulo que disse, pelo tempo já era para vocês serem mestres. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você tem acompanhado essa live e você ainda não tem a sua vida santificada a Deus? Você já era para estar ensinando. Você já era para estar ensinando os seus filhos a santificação. Você já era para estar ensinando o seu esposo que é incrédulo acerca da santificação. Você já era para estar ensinando a sua família e está ganhando toda a sua família pela sua maneira de viver, pela sua conduta, porque só pode santificar alguém aquele que é santo. Deus só pode santificar Jesus porque Deus é santo. Se você ainda não ganhou a sua família, é porque falta alguma coisa para você. Você precisa santificar, você precisa santificar a sua vida a Deus, voltar-se para o Senhor. Irmãos, é o que nós precisamos entender de Deus, é o que Deus está falando. Santifica. Colossenses 1,10, para a gente encaminhar aqui para terminar, Colossenses capítulo de número 1, Colossenses 1, versículo de número 10, diz assim, olha, Colossenses 1, versículo de número 10. Por que nós precisamos ser santos? Para que possais andar dignamente diante de quem? Do Senhor. Olha só o que eu vou te falar. Você chegou através desta live, desta programação, de forma indigna. Você não tinha as suas orações ouvidas, você não tinha o seu clamor atendido, sabe por quê? Porque você chegou indigno, havia pecado, havia erro, havia transgressão. E Deus está te santificando através desta palavra que você está ouvindo. O que Deus quer? Que a gente ande, que a gente seja digno diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradou a Deus? Está vivendo de forma digna? Estou. Para finalizarmos, Josué capítulo de número 3, lá no Antigo Testamento. Josué capítulo de número 3, eu finalizo com vocês aqui a palavra do Senhor e já iremos fazer a oração. Diz assim, ó, Josué, capítulo
de número 3, versículo de número 5. Disse Josué também ao povo. O que Josué está falando? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga graças a Deus. Então, como eu disse a você, eu prego também que você vai prosperar. Eu prego também que você vai vencer quando você aceitar a palavra, se santificar, uma palavra profética a você. Se você recebeu essa palavra, se a palavra entrou no teu coração, e se você está dizendo, a partir de hoje eu vou seguir a Deus e eu vou ser santo, então prepare-se, porque amanhã maravilhas irá acontecer. O que Deus fez através de Josué, ele não mudou. Ele vai fazer também através da sua vida, se ele vê em você a santificação que ele pediu a nós através desta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por esta palavra, pela direção, pelo ensinamento, pela exortação, pela correção. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por estas pessoas que com paciência até agora esperaram até o fim da live, Senhor. Mas eu creio, Deus, que valeu a pena. E assim como eu orientei, como eu ministrei no início, meu Deus, desta programação, esta pessoa que creu, que pegou, ó Deus, um pedaço do pão e ali um suco de uva, porque não teve oportunidade de ir em uma igreja, porque está acamada, ou porque está vivendo, meu Deus, em um sítio, em uma fazenda distante da onde tem uma congregação. Eu abençoo o pão, simbolizando o corpo. Eu abençoo o suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. Pai, tira toda e qualquer manipulação humana, coloca do teu poder. Quando ela comer do teu corpo, que ela receba, meu Deus, a cura, que ela receba a virtude, que ela receba o poder, que ela receba o fortalecimento. E quando ela beber, meu Deus, do teu sangue, que haja vida dentro do corpo desta pessoa. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, aproveitando a oportunidade, eu oro, ó Deus, neste momento por cada mãe. Peço ao Senhor que a abençoe. E também oro por aquelas mulheres que têm o desejo, ó Deus, de ser mãe, mas ainda não têm conseguido gerar. Assim, meu Deus, como foi profetizado, e a serva do Senhor gerou no tempo determinado de vida, assim, meu Pai, eu estendo as minhas mãos sobre este monitor, determinando que esta pessoa venha gerar, que a esterilidade possa cair por terra, possa bater em retirada, em nome de Jesus. E aí, aonde você estiver, diga graças a Deus. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ó, tchau, abençoados.